até os pensadores políticos contemporâneos, nós temos que falar em ética política. E eu prefiro, até uma outra expressão, ética da política. Isto é, quais são as qualidades das instituições públicas que permitem a elas o funcionamento republicano e democrático. Isso, a ética da política, se refere à qualidade das instituições. E não às qualidades morais ou imorais das pessoas privadas dos governantes. Ou seja, trata-se do espaço público e não de tomar. Eu prefiro o Omo em vez de outro detergente. Eu prefiro Pinho-Sol em vez de Dove. E eu prefiro o candidato X em vez do candidato Y. É tudo igual. Não, não é disso que se trata. A ética da política é a qualidade das instituições. São elas que definem se há ou não república e democracia. Então, voltando. Justamente por haver separado o público e o privado, Aristóteles distinguiu entre virtudes privadas e virtudes públicas. Isto é, ele pensou numa ética pública, na qual a virtude central é a justiça. E ele distinguiu entre duas formas da justiça. A justiça do partilhável, ou justiça distributiva, que se refere à distribuição dos bens e ao problema da desigualdade econômico-social. E a justiça do participável, ou a justiça participativa, que se refere ao exercício do poder e à igualdade. Ou seja, a justiça distributiva se refere ao que pode ser dividido, distribuído, partilhado. A justiça do participável se refere ao que não pode ser dividido nem distribuído, mas somente coparticipado. Uma política é injusta do ponto de vista distributivo quando trata os desiguais de modo igual. E ela é justa quando ela trata os desiguais de modo desigual. Tomemos um exemplo singelo. Eu não vou fazer uma grande elaboração sobre isso aqui. Eu vou dar um exemplo de uma simplicidade monumental. Suponha que tenha havido um conjunto de catástrofes naturais. Seca, enchentes, terremotos. E que em toda parte se perderam as colheitas, havendo fome na sociedade. Se for estabelecido pelo Estado que cada família receberá 20 quilos de cereais, sem que se leve em conta o tamanho da família e sem que se leve em conta que existem famílias ricas que podem importar alimentos e famílias pobres que não podem fazê-lo, se tudo isso não for levado em conta, se não for levado em conta que há famílias pequenas que podem lucrar vendendo o excedente recebido, e famílias grandes para as quais a quantidade de cereais é insuficiente, a decisão é injusta, porque ela deu o mesmo tratamento aos desiguais. A justiça distributiva significa tratar desigualmente os desiguais para produzir a igualdade. A função da justiça distributiva é, portanto, produzir a igualdade. Porque, segundo Aristóteles, a política deve levar à igualdade. A prática, por exemplo, da distribuição de renda entra nesse tipo de justiça. A justiça participativa se refere ao que só pode ser participado, ou seja, ao poder político que pertence a todos os cidadãos igualmente. Uma política injusta, neste caso, ela é injusta neste caso,
no sentido exatamente inverso ao da justiça distributiva. Ou seja, essa política é injusta quando ela trata desigualmente os iguais, excluindo uma parte dos cidadãos do exercício do poder. A prática democrática pertence à justiça participativa. Por isso, a distinção que é feita por Aristóteles entre praxis, a ação humana, e técnica, é uma distinção muito significativa para a política. Se a política for considerada uma técnica, isto é, um saber especializado e uma prática reservada a especialistas, excluindo os cidadãos, ela não será uma prática politicamente ética, porque ela comete a injustiça quanto ao direito de igual participação de todos no poder. Portanto, uma visão tecnocrática da política é uma visão que não é ética, porque ela produz a desigualdade dos iguais. É, portanto, perfeitamente possível e necessário instituir uma ética pública e definir a probidade política pela realização das duas formas de justiça. Se houver justiça distributiva e se houver justiça participativa, nós podemos dizer que a ética está na política. É isso que define a ética da política, e não a grosseira confusão entre o espaço público e o espaço privado contida na expressão a ética na política. Como se tratasse de deslocar os valores da vida privada para a vida pública, quando a política nasceu justamente para realizar a distinção entre o público e o privado. Eu passo, então, ao meu segundo ponto. Nós estamos acostumados